Bem, gente, então, né, como de costume, né, boa tarde, boa noite, bom dia. Então, eu sou o professor Rogério, então hoje, né, aqui nesse vídeo que eu estou gravando aqui para vocês agora, é o primeiro vídeo sobre Guerra Fria. Eu tratei um pouquinho como é que ocorreu a formação dos dois blocos predominantes durante a Guerra Fria. Hoje nós vamos tratar da parte mais militar da questão. Bem, então nós vamos falar da corrida armamentista, nós vamos falar também da corrida espacial e quais foram os efeitos dessas novas tecnologias para o mundo de uma forma em geral. Bem, então, como eu já tinha colocado para vocês no último vídeo, a Guerra Fria, ela não significou, né, ela não foi, né, o significado de um combate direto entre as nações, mas, né, uma influência e um medo muito grande do mundo de que ocorresse uma guerra termonuclear entre as duas maiores potências mundiais, no caso, Estados Unidos e União Soviética. Bem, gente, então eu posso dizer que eu fui criado, eu iniciei a minha, assim, eu nasci no início da década de 80 e até 1994, 95, o mundo ainda temia muito uma possível ameaça comunista ao mundo. Então, qual era o maior medo de nós naquele período? É que o mundo terminasse uma grande guerra termonuclear, onde os Estados Unidos e a União Soviética iriam despejar sobre o mundo todo o seu armamento termonuclear. Né? E essa imagem ela deixa bem claro qual era uma visão que nós acreditávamos que poderia acontecer, mas que de fato nunca iria acontecer por conta de um ponto que eu vejo. Né? É sempre bom analisar isso. Se o presidente americano apertasse o botão e o presidente soviético apertasse o botão e todos os mísseis fossem lançados, não restaria muita coisa para ser governado depois disso. Bem, então esse é um ponto também importante de nós levarmos em consideração. Bem, então o que foi uma corrida armamentista? Então a primeira coisa que nós temos que entender na Guerra Fria, os dois países começam a promover uma corrida armamentista para ver qual dos dois tinham o seu arsenal mais destrutivo dentro daquela realidade. Sempre bom lembrar sobre isso. Bem, então a corrida armamentista é o processo pela qual um país procura se armar-se com o intuito de proteger-se sobre outro. Ao mesmo tempo, um país sente-se ameaçado pelo aumento do poder militar do outro, investindo em seu aparato de defesa. Com isso surge um círculo vicioso no qual ambos os países se armam, o que pode ser processo, né, o que pode ser o processo no qual o país fabricante de armas, em meio do tempo de guerra, para vender e para o seu próprio uso. Porém, não precisa se investir necessariamente em armas. Por exemplo, a corrida armamentista da Guerra Fria, na qual dois países, como a União Soviética e os Estados Unidos, disputavam o poder tanto das armas quanto da tecnologia, né, diversificada. Como exemplo, foguetes, que nós vamos discutir sobre a corrida espacial. Enquanto um país fabricava foguetes para chegar à Lua, o outro preparava outro foguete melhor para se chegar à Lua antes do que o seu opositor. E isso ocorreu durante toda a década de 60 e a década de 70. Então, no caso, a corrida armamentista implicava também em uma estratégia de dominação em que alianças regionais e instalações de base militares eram extremamente importantes. O exército de ambos os lados possuíam centenas de milhares de soldados e armas convencionais, armas mortais, mísseis de todos os tipos, inclusive nucleares, que estavam permanentemente apontada para o seu inimigo, com o objetivo de atingir o seu alvo a partir, né, de curtas distâncias. Bem, então, no caso, a corrida armamentista ele tem todos esses critérios que nós vamos debater aqui. Então, a corrida armamentista foi um período entre os Estados Unidos e a União Soviética que eles vão começar a buscar mostrar para o seu inimigo
né, o seu poderio militar. Né? Então, quanto mais poderoso o país era, mais apoio político ele teria. E, de uma certa forma ou de outra, fazendo com que o seu país rival não tivesse a coragem de atacá-lo por conta de represárias. Bem, então, um dos episódios mais importantes da Guerra Fria fica conhecido como a crise dos mísseis. Né? Então, quando eu falo a crise dos mísseis, em 1962. Bem, então a crise começou quando os soviéticos, em resposta a uma instalação de mísseis nucleares na Turquia, na Inglaterra e na Itália, em 1961. E a invasão de Cuba pelos Estados Unidos no mesmo ano. Instalaram mísseis nucleares em Cuba. No dia 14 de outubro de 1961, os Estados Unidos divulgaram fotos de um voo secreto realizado sobre Cuba, apontando cerca de 40 silos, né, para abrigar mísseis nucleares. Houve uma enorme tensão entre as duas superpotências, pois uma guerra nuclear parecia mais próxima do que nunca. O governo do John F. Kennedy, apesar de suas ofensivas nos anos anteriores, encarou aquilo como um ato de guerra contra os Estados Unidos. Bem, então tudo tem um começo quando os Estados Unidos ele vai instalar bases militares com possíveis armas nucleares na Itália, na Inglaterra e na Itália. E também com isso, né, no caso, apontando esses mísseis diretamente para a Rússia. Fato que a Rússia, como uma forma de defender os seus interesses, vai instalar mísseis também na ilha de Cuba, que tinha sido embargada pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, quando a gente vai estudar na próxima semana sobre a Revolução Cubana, né, nós vamos ver que Cuba foi isolada pelos Estados Unidos economicamente. Então, os Estados Unidos isolou Cuba. Então, o que os soviéticos vão fazer? Vão abraçar Cuba e trazer Cuba para o seu lado. Então, nesse caso, o presidente Kennedy vai considerar esse ato como um ato de guerra, ignorando o que foi feito na Europa. Isso é um ponto também decisivo. Bem, então o Nikita Khrushchev, o primeiro-ministro da União Soviética na época, afirmou que os mísseis nucleares eram apenas defensivos e que tinham sido instalados para dissuadir outra tentativa de invasão na ilha, no dia de 18 meses antes, no dia 17 de abril de 1961. O governo Ned Kennedy já havia empreendido desastrada invasão na Baía dos Porcos, usando um grupo paramilitar constituídos com exilados cubanos, apoiado pela CIA e pelas Forças Armadas Americanas, na tentativa de derrubar o governo socialista de Fidel Castro. A situação rapidamente evoluiu para um confronto aberto entre as duas potências. Bem, então esse episódio foi o episódio mais próximo de uma guerra termonuclear. Então, no caso, os Estados Unidos ameaçou a União Soviética de bombardeio se por um acaso a União Soviética não retirasse os mísseis de Cuba. Né? Então, segundo o governo de Kennedy, os Estados Unidos não poderiam admitir a existência de mísseis nucleares naquela dimensão de escasso, né? No caso, escassos de 150 quilômetros do território americano. Então, o presidente Kennedy avisou a Khrushchev que os Estados Unidos não teriam dúvida em usar armas nucleares contra Cuba e os soviéticos não desativassem os seus silos e retirassem os mísseis da ilha. Bem, então, esse foi o momento mais tenso da Guerra Fria de uma forma de tentativa de uso de armas termonucleares. Então, no caso, o Kennedy vai avisar Khrushchev. Então, ó, se você continuar com essa patifaria aí, eu vou usar da minha força contra você. Né? Então, nesse caso, sabe, ó, cuidado, hein? Eu posso te lançar mísseis. Fato que não vai mudar muita coisa ali naquele momento, mas vai fazer com que o Khrushchev ele recue, né? Mas deixando bem claro que também a mesma coisa teria que fazer no mesmo lado, do outro lado, da Turquia, da Itália e da Inglaterra. E a gente vai ver esses desdobramentos.
Então, um episódio importante desse momento foi chamado de Sábado Negro. Então, o ponto culminante da crise foi o Sábado, né, Negro, dia 27 de outubro de 1961, quando 2 aviões espiões norte-americanos foram abatidos sobre Cuba e seus pilotos morreram. A guerra parecia cada vez mais iminente e as negociações se tornaram mais difíceis. Foram 13 dias de suspense mundial, devido ao medo de uma possível guerra termonuclear. Até o dia 28 de outubro daquele ano, o Khrushchev, após conseguir secretamente uma futura retirada dos mísseis norte-americanos da Turquia, de acordo com os Estados Unidos, nunca invadiriam a ilha vizinha, concordou em remover os mísseis de Cuba. Bem, então, esse episódio fica marcado por essa foto que nós estamos vendo aí, que foi uma foto de satélite mostrando os mísseis em Cuba. Então, esses mísseis foram retirados da ilha de Cuba sobre a promessa dos Estados Unidos em retirarem os seus mísseis também da Turquia, né? Fato que alguns historiadores e alguns táticos militares disseram que isso nunca aconteceu. E, nesse caso, também da promessa dos Estados Unidos em nunca invadir a ilha de Cuba. Só que Cuba, né, já havia uma base militar norte-americana dentro do seu território, a base de Guantánamo. Né? Então, nesse caso, a ilha já tinha uma presença militar americana, que foi usada durante o episódio de 2001 do ataque das Torres Gêmeas para interrogar suspeitos islâmicos que moravam nos Estados Unidos. Então, isso faz com que, né, isso seja um ponto bem dúbio dentro dessa realidade. Bem, então, na televisão de todos os canais federais dos Estados Unidos, interromperam os programas e transmitiram o comunicado urgente de Khrushchev, que dizia: nós concordamos com a retirada dos mísseis de Cuba, os meios que consideram ofensivos. Concordamos em fazer isto e declarar na ONU este compromisso. Seu representante fará uma declaração de que os Estados Unidos, considerando a inquietação e a preocupação do Estado soviético, retirarão seus meios análogos da Turquia. Então, nesse caso, fica aquele jogo. Você tira primeiro daí que eu tiro daqui. Né? Então, nesse caso, os Estados Unidos e a União Soviética ficaram no empate, no 0-0. Mas esse foi o episódio mais próximo de uma guerra direta entre essas duas grandes potências. As consequências, né, desse episódio. Na década de 60, havia uma clara tendência de proliferações de arsenais nucleares pelo mundo. Por esta razão, ainda sob o impacto da crise dos mísseis em Cuba, os Estados Unidos e a União Soviética e a Inglaterra assinaram em 1963 um acordo que proibia testes nucleares na atmosfera, em alto mar ou no espaço. Assim, apenas testes subterrâneos poderiam ser legalmente realizados. Em 1968, as duas superpotências e outros 58 países e o Tratado da Não Proliferação das Armas Nucleares, o objetivo desse acordo era tentar conter a corrida armamentista dentro de um certo limite. Com ele, os países que já possuíam armamentos nucleares comprometiam-se de limitar os seus arsenais, e os países que não ficavam proibidos de desenvolvê-los, mas poderiam requisitar das primeiras tecnologias nucleares para fins pacíficos. Então, no caso, eles têm aquela ideia, tipo assim, ó, me engana que eu gosto. Né? Então, engana que eu gosto, que é bem legal. Bem, então, por que isso? Porque na década de 60, para evitar novos episódios como a crise dos mísseis em Cuba, Estados Unidos e União Soviética assinam um tratado dizendo o seguinte: nós vamos diminuir a produção de armas nucleares, os testes de armas nucleares não poderiam ser mais realizados a não ser de uma forma subterrânea, e isso também vai dizer o seguinte: nós vamos desenvolver a tecnologia nuclear para bens pacíficos. A produção de usinas nucleares, que nós vamos ver no final desse texto, o fim que vai dar na década de 80,
um episódio que foi denominado como, né, o desastre de Chernobyl, né? Um ponto também bem importante dentro dessa realidade. Bem, então, o ramo da corrida armamentista foi o que nós chamamos de corrida espacial. Então, desde o século XIX, né, algumas obras, como as obras de Júlio Verne, vai levantar ao ser humano a possibilidade de sair do planeta e ir colonizar outros mundos, mais próximo à Lua, mais tarde outros planetas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui agora. Lógico, né, eu sou um professor de história, então eu não sei exatamente como trabalhar essa questão da física, mas eu vou tentar aqui, vou deixar bem claro aqui para vocês, vou tentar, mas sempre levando em consideração aqui, é uma visão histórica e não uma visão a partir da física. Bem, então a Lua sempre atraiu as atenções do homem e este interesse ficou registrado em poesias na literatura e ficção científica. Então, há quase 150 anos, uma famosa obra de ficção, De la Terra à Luna, né, no caso, né, e suas consequências do autor De la Lune, né, em 1869, Júlio Verne escreveu sobre um grupo de homens que viajou até a Lua usando um gigantesco canhão. Né? Então, Júlio Verne, ele tinha um dos primeiros literários de ficção científica moderna, e ele vai ter duas obras importantes, essa questão da viagem até a Lua, e também, né, no caso, uma obra que trabalha a questão da, assim, né, no caso do subterrâneo da Terra, se não me engano, né, tem também um sobre os oceanos, que é 100 mil léguas submarinas. Então, no caso, Júlio Verne, ele vai inaugurar essa possível imaginação do homem em buscar a Lua. Bem, então, a França, pelo Georges Méliès, então, foi um dos pioneiros do cinema em um filme, Le Voyage de Lune, então, no caso de 1902. Acabou criando um dos primeiros filmes de ficção científica em que descrevia uma viagem até a Lua. Então, a Lua, ela sempre foi um astro, né, um objeto que ele atraía a atenção dos seres humanos. Né? Então, nós tivemos várias sociedades antigas que tratavam a Lua como divindades. Então, o Júlio Verne e o Georges Méliès, então, eles vão ser dois pensadores que vão criar uma visão ou que vão produzir no imaginário das pessoas como seria chegar até a Lua. Então, qual o objetivo desses pensadores? Mexer exatamente com essa obra de ficção. Né? Então, e isso vai ser trazido depois da Segunda Guerra Mundial. Bem, então, com a derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, assim, os Estados Unidos e a União Soviética capturaram a maioria dos engenheiros que trabalhavam em mísseis V2. No caso, o A1 míssil, a Operação Paperclip, né? É Paperclip. Então, no caso, particularmente, era importante para os Estados Unidos, foi capturado o engenheiro Weimer de Braun, né? Um dos principais projetistas alemães que participou ativamente do programa de mísseis balísticos dos Estados Unidos e depois dos primeiros passos para a criação do programa espacial americano, tendo sido, inclusive, o líder da equipe que projetou o lançador Saturno V, ou Saturno V, que levou a nave Apollo para a Lua. Então, no caso, o que vai acontecer no final da Segunda Guerra Mundial? Os engenheiros e os cientistas alemães vão ser, né, de uma certa forma ou de outra, né, pegos pela União Soviética e pelos Estados Unidos. E esses cientistas vão começar a promover os programas espaciais, tanto americanos, tanto soviéticos. E isso vai dar início ao que nós chamamos de corrida espacial. Tanto é que o Weimer von Braun, ele vai dizer o seguinte, que o maior sonho dele era fazer com que os seus mísseis chegassem até a Lua, mas não destruir o seu próprio mundo, né? Que ele vai começar a observar qual era a finalidade desses mísseis balísticos, né? Então, que o Hitler começa a produzir, começa a idealizar, mas esses mísseis balísticos só são usados pela União Soviética e pelos Estados Unidos. Bem, então, historicamente, a explosão espacial começou com o lançamento do satélite artificial Sputnik 1 pela União Soviética em 4 de outubro de 1957. Os cosmódromos
de Baikonur, base de lançamento de foguete da União Soviética, em Tiarutan, no Cazaquistão. Este acontecimento provocou uma corrida espacial pela conquista do espaço entre a União Soviética e os Estados Unidos, que culminou na chegada do homem à Lua. Bem, então, o primeiro objeto artificial que foi lançado pelo ser humano e permaneceu em órbita da Terra foi um satélite, né? O satélite artificial que transmitia ondas de rádio, que o nome dele vai ganhar o nome de Sputnik 1. Né? Então, o Sputnik 1 ele inaugurou a corrida espacial. E com isso, iniciando o projeto de conquista à Lua. Bem, então, o início da corrida espacial, os primeiros seres vivos terrestres no espaço não foram seres humanos, mas sim animais. Os primeiros animais do espaço foram moscas de frutas, transportadas pelo V2 dos Estados Unidos, lançados em 1947, que retornaram à Terra em segurança. A cadela russa Laika, originalmente chamada de Kudryavtska, então subiu ao espaço no dia 3 de novembro de 1957, a bordo da nave espacial Sputnik 2, mas infelizmente acabou morrendo poucas horas depois do início da viagem devido ao estresse e ao superaquecimento. Então, as macacas Able e Miss Backers, no caso, em 1957 a 1984, foram os primeiros animais dos Estados Unidos a retornarem vivos do espaço, viajando a bordo de um foguete chamado de Júpiter C, em 28 de maio de 59. Bem, então, no caso, a missão Baker, né, no caso, esses animais, eles foram enviados para testar qual seria a possibilidade do homem poder viajar no espaço. Bem, um ponto importante. Dependendo da altitude que o ser humano está subindo, o ar se torna rarefeito. E também tem um ponto decisivo também. Então, quando o objeto ele está tentando sair da atmosfera, como também entrar na atmosfera, esse objeto ele sofre o atrito com a atmosfera, gerando calor. Então, no caso, a cadela Laika, ela foi vítima dessa de não haver noções sobre esses impactos. Né? Então, no caso, a Laika ela se torna um símbolo do programa espacial soviético, mas também vai dar sua vida, de uma forma, vamos dizer o seguinte, eu não posso escolher, então vou dar minha vida de qualquer jeito. Bem, então, no caso, ela vai dar sua vida para os avanços que vai levar a corrida espacial e levar o homem até a Lua. Bem, o primeiro homem a viajar na atmosfera, a sair da atmosfera terrestre, foi Yuri Gagarin, que ele nasceu em 34 e morreu em 1968. Foi o primeiro homem do espaço em seu voo orbital de 1 hora e 48 minutos, a bordo da nave Vostok I. O voo de Gagarin ocorreu no dia 12 de abril de 61. Nesse voo, ele disse a famosa frase: a Terra é azul. E tem uma outra frase que não pode ser constatada, mas ele disse o seguinte: olhei para todos os lados, mas não vi Deus. O lançamento da Sputnik e a colocação do primeiro homem no espaço deve-se, em grande parte, pelo talento dos engenheiros soviéticos Sergei Korolev e o engenheiro-chefe do programa espacial soviético, que conseguiu convencer Nikita Khrushchev de financiar essa expedição. Então, na época, o líder da União Soviética a investir no programa espacial. Foi ele quem primeiro teve a ideia de levar o homem à Lua. Então, o projeto cosmonauta da União Soviética, ele estava alguns passos nos Estados Unidos, mas em algum momento ele vai voltar atrás. Bem, então, 4 meses após o lançamento da Sputnik 1, os Estados Unidos responderam com seu primeiro lançamento de satélite, no caso do Explorer 1, no dia 31 de janeiro de 1958. Então, nesse momento, inicia-se a corrida. A União Soviética lança uma nave, os Estados Unidos respondem com outra. A União Soviética manda um animal, os Estados Unidos manda outro. A União Soviética manda um homem, os Estados Unidos manda outro. E assim sucessivamente. Bem, então, o número de satélites artificiais terrestres e sondas espaciais lançados pelos Estados Unidos e pela União Soviética
multiplicaram-se nos primeiros anos da corrida espacial. Após Sputnik da União Soviética, surgiram, além do Explorer 1, do Vanguard 1, 2 e 3 dos Estados Unidos, e uma grande quantidade de satélites de comunicação, de meteorologia e de espionagem. Por volta da metade da década de 60, ambos, Estados Unidos e União Soviética, haviam lançado tantos satélites que se tornariam inconveniente indicá-los em todos num artigo generalizado, como este. Então, além das Sputniks, né, então os soviéticos haviam lançado 12 satélites da série Cosmos, né, Cosmos, e os Estados Unidos haviam lançado 16 satélites Explorers e mais 38 satélites de reconhecimento do Discovery. Então, só para citar alguns. Entre o ano de 1960 a 1970, União Soviética e Estados Unidos iniciaram projetos de exploração espacial enviando sondas para outros satélites naturais, né, e planetas do Sistema Solar. Os soviéticos, eles criaram o programa Venera, que enviou sondas para Vênus, e os Estados Unidos iniciaram o programa Voyager, e originalmente para estudar Júpiter e Saturno. Então, mais as suas sondas agora dirigem ao espaço interestelar e continuam enviando dados à Terra. Veja, então, eu sempre fui muito fascinado por isso nesse sentido. Então, essas sondas, principalmente a Voyager, elas já ultrapassou a barreira da nuvem que cerca a nossa estrela, e ela já está no espaço interestelar. Mesmo em uma distância tão gigantesca, ela ainda continua enviando sinais, né? Sinais e informações. Como é que é o ambiente fora da nuvem, né, que se criou ao redor da nossa estrela? E como é que isso, né, vai interferir na nossa vida daqui a algum tempo? Bem, então, os feitos iniciais pela União Soviética na corrida espacial, que inclui o primeiro satélite artificial, o Sputnik 1, e o primeiro homem, Yuri Gagarin, desafiaram os Estados Unidos, cujo programa espacial havia, né, ainda dava os seus primeiros passos. O primeiro estadunidense, no caso o Alan Shepard, iria ao espaço só 5 de maio de 61, mesmo assim, apenas em um voo suborbital. Então, ele não chegou a transpor a atmosfera, ele ficou ainda numa camada superior da atmosfera. Bem, então, em julho de 58, é criada a Agência Espacial Americana, a NASA, responsável por coordenar todos os esforços estadunidenses de exploração espacial e administrar os programas espaciais dos Estados Unidos. Muito dos atrasos inicial do programa espacial dos Estados Unidos pode ser atribuído a erros estratégicos de investimento inicialmente nos lançamentos da Vanguard, mais complexos e menos confiáveis do lançamento de Redstone, baseado nos antigos V2 alemães. Isto acarretou que a capacidade de lançamento estadunidense era de 5 quilos no momento em que a Sputnik 1, né, de 84 quilos, mas a capacidade de 500 quilos foi além, né, lançada pela União Soviética. Bem, então, nos primeiros anos da corrida espacial, os Estados Unidos estavam em desvantagem. Então, o poder de transporte dos soviéticos eram muito maiores do que dos americanos, mas alguns atos vai levar, né, a esse avanço extraordinário. Bem, então, o número de satélites artificiais, né? Então, no caso, né, esse número aqui, né? Então, os fatos iniciais na União Soviética, né? Então, opa, eu fui para cima, agora fui para baixo. Peraí, desculpa, errei. Bom. Então, a conquista da Lua. Em um famoso discurso em 1961, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, lançou o desafio de enviar homens à Lua e retorná-los salvo, antes da década terminar. Então, o famoso discurso na Universidade de Princeton, né, suas palavras foram: nós escolhemos ir para a Lua, nós escolhemos ir para a Lua. Nós escolhemos ir para a Lua nesta década e fazer outras coisas, não porque elas são fáceis, mas porque elas são difíceis. Então, o Kennedy, ele vai usar essas palavras para incentivar o programa Apollo, né? O programa Apollo que vai resultar na chegada do primeiro homem à Lua.
Bem, então, a partir de então, os Estados Unidos colocaram em marcha um ambicioso programa espacial tripulado, que iniciou o projeto Mercury, né, que usava a cápsula espacial de capacidade para um astronauta em manobrar a órbita terrestre, seguindo o projeto Gemini, com a capacidade de 2 astronautas. E, finalmente, o projeto Apollo, cuja espaçonave tinha capacidade para levar 3 astronautas e pousar na Lua. Então, o primeiro astronauta a circundar, né, e navegar a Lua foram os tripulantes da Apollo 8, né, o Franklin Borman, James A. Lovell, né, Jr. e o William G. Anders, no caso, na noite de Natal de 1968. Então, em 68, os Estados Unidos já faz a primeira travessia, né, no caso, Terra, Lua, Terra, não chegando a pousar na Lua ainda. Então, por problemas na sua missão, Zonde, que usava uma nave Soyuz, né, modificada, né, para a circunnavegação da Lua, os soviéticos não foram capazes de levar o homem à órbita da Lua antes dos Estados Unidos, e nunca mais o fariam. Então, após a missão Zonde, não tripulada, a Zonde 5 e a Zonde 6 os fizeram em setembro de 1968. Após isso, ainda houve uma missão não tripulada, que foi a Zonde 7 e 8, que circunnavegaram, né, a Lua em 69 e 70, já após o bem-sucedido voo da tripulação estadunidense para a Lua. Então, né, os soviéticos buscaram recuperar o espaço, mas eles não conseguiram, né, esse resultado positivo. Bem, então, os Estados Unidos foram bem-sucedidos em seu objetivo ao alcançar a Lua antes dos soviéticos, né, no caso, em 1969, com a missão Apollo 11. Para atingir o objetivo, o projeto Apollo envolveu um fantástico esforço de 20 bilhões de dólares, 20 mil companhias fabricaram componentes e peças e 30 mil trabalhadores para formar toda a estrutura. Então, a missão Apollo pousou na superfície da Lua no dia 20 de julho de 1969, em um local chamado Sea of Tranquility, né? No caso, o Mar da Tranquilidade. Então, Neil Armstrong e Edmund Aldrin tornaram-se os primeiros homens a caminharem na Lua. Bem, então, aí que está o X da questão, né? Então, os Estados Unidos conseguiu essa vitória contra a União Soviética. Muitos ainda discutem a vericidade desse feito, mas, né, como qualquer pessoa que prega a ciência, nós temos que pensar o seguinte: não é à toa, né, que se coloca isso. Então, hoje, existem várias tentativas de minimizar todos esses avanços tecnológicos dos seres humanos, né, pregando, né, que a Terra é plana, voltando à Terra plana, né, também um ponto essencial, e com isso minimizando os feitos criados na década de 60 e de 70, entre eles, né, a chegada do homem à Lua. Bem, então depois da Apollo 11, outras 6 missões Apollo foram lançadas, sendo que 5 delas pousaram na Lua. No total, 12 astronautas caminharam na Lua, mas ficou famosa a frase do primeiro astronauta que pisou na Lua, no caso, Neil Armstrong, que diz o seguinte: é um pequeno passo para o homem e um salto gigantesco para a humanidade. Então, com isso, inicia-se o projeto de se buscar novos horizontes, chegando à Lua, dando aos Estados Unidos a vitória contra os soviéticos. E a militarização do espaço. Então, os anos de 1980 transcorreram da Segunda Guerra Fria, e no contexto da corrida espacial foram desenvolvidas tecnologias de armas espaciais, chamado como guerra nas estrelas, ou, né, que poderiam causar a militarização do espaço. Durante o mandato do presidente Ronald Reagan, os Estados Unidos conceberam a SDI, no caso, Iniciativa Estratégica de Defesa, popularmente conhecida como Guerra nas Estrelas. Então, o sistema SDI seria composto principalmente por uma rede de satélites armados capazes de detectar
e abater a partir do espaço mísseis balísticos intercontinentais, dotados de ogiva nucleares. Então, se entrasse em operação, o SDI anularia o poder ofensivo nuclear soviético, em resposta durante a era, né, do Gorbachev. Né, a União Soviética criou o Polius, no caso, uma arma espacial equipada, né, com armas nucleares e canhões a laser capazes de atacar alvos na Terra e abater satélites da SDI. Então, em maio de 87, em um seu lançamento acoplado ao foguete Energy, né, do Polius, né, caiu no Oceano Pacífico e seu programa foi cancelado. O programa SDI dos Estados Unidos nunca tornou-se operacional, foi parcialmente reativado durante o governo Bush, né, então denominado escudo antimísseis, e foi paralisado pelo presidente Barack Obama. Então, no caso, os Estados Unidos têm esse fascínio, ou essa busca por tentar defender o seu território de ataques de inimigos. E isso ele vai usar esse pretexto também de buscar tecnologias no espaço. Bem, então, a busca, né, de impedir o medo vindo do espaço, a tecnologia que serviria para acabar com as ameaças de seus inimigos. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né, dessa tecnologia. No caso, o Cosmos, né, que foi um satélite criado pelos soviéticos para tentar esse princípio, e entre dois outros exemplares. Como é que essa, né, o SDI funcionaria na atmosfera? Então, captando movimentos de mísseis balísticos e impedindo com que ele chegasse ao seu objetivo, no caso, atacar territórios americanos. E a tecnologia no meio ambiente. Gente, então, como eu já tinha falado lá no início, né? Então, os seres humanos vão começar a usar as armas nucleares como uma tentativa de tecnologia pacífica. No caso, a produção de energia termonuclear. Bem, então, em um episódio, isso vai dar ruim. Fato que nós vamos falar um pouquinho aqui agora. Bem, então, em meados da década de 70, foi construída pela União Soviética uma central nuclear no noroeste da cidade. Entretanto, a cidade não era residencial dos trabalhadores da usina. Então, quando Oi. Alô? Quem gostaria? Né? Então, em 1980, na década de 70, né, então é criado, né, no caso ali na cidade de Chernobyl, uma central nuclear. Né? No caso, entretanto, a cidade não era residencial, mas começa a ser ocupada pelos moradores, né, pelos trabalhadores da usina, né, que construíram, né, a base de Pripyat, uma cidade maior e mais perto da usina. Foi planejada e construída como residência dos trabalhadores, no caso da cidade de Chernobyl. Bem, então, em 26 de abril de 1986, ocorreu um acidente nuclear de Chernobyl. O reator número 4, central de Chernobyl, teve um problema técnico e liberou uma nuvem radioativa contaminada, né, contaminando pessoas, animais e o meio ambiente, de uma vasta extensão das suas terras. Então, Chernobylete é o nome descrito por suas fontes da mídia para a formação da cristalina altamente radioativa e incomuns, né, encontrada na usina nuclear de Chernobyl após a sua explosão. Foi descoberta devido aos acidentes nucleares da usina. Bem, então, no caso, em algum momento, na noite do dia 26 de abril de 1986, houve a explosão do reator 4. Né? Então, existem várias explicações, várias teorias, mas isso mostrou na prática o perigo de usar energia termonuclear. Então, a cidade de Chernobyl, na Ucrânia, ela foi quase toda devastada, né? Levando em consideração que nós vamos ver que isso nunca mais vai voltar à sua normalidade.
Bem, uma espécie de caixão de betão, concreto, aço e chumbo foi construído para o reator não explodir, né, para cobrir o reator que explodiu, a fim de isolar o material radioativo que ali se concentrava. O combustível nuclear chega a 200 toneladas de núcleo do reator, uma espécie de magma radioativo, né, que nós também podemos chamar de pata de elefante. Então, nesse caso, né, houve vazamento de 200 toneladas de material radioativo. E isso poderia gerar uma catástrofe ainda maior se não fosse a construção desse caixão de betão, né? No caso, isolando o reator. Então, milhares, né, tem algumas centenas, tem alguns historiadores que colocam que milhares de trabalhadores morreram para, né, conter essa expansão radioativa ali na região. Mesmo assim, não foi possível reocupação de toda a área que foram contaminadas. No caso, Pivovarov e Mikaelev, em 2004, 5 milhões de hectares, né, de terras foram inutilizadas e houve a contaminação significativa da floresta. Então, a região de Chernobyl se tornou uma região fantasma. Quase ninguém, né, ninguém tem como se manter ali naquela região. Então, aqui nós temos algumas fotos, né, da região. Então, no caso, o caixão de chumbo e de concreto que está ali contendo, né, a radiação. Aqui nós temos uma foto de um hospital que foi abandonado. E aqui, nessa parte aqui de baixo, nós temos uma televisão, um tubo de uma televisão e milhares de sapatos que foram abandonados no meio desse processo. E Chernobyl nunca mais seria a mesma. Então, nada mais vive em Chernobyl. Né? Então, a possibilidade de ficar ali durante muito tempo pode ocasionar vários problemas de saúde para quem ousar realizar esse ato. Bem, então, como resultado da Guerra Fria, nós vamos ver dois movimentos muito impactantes nesse contexto: a Revolução Cubana e a Revolução Chinesa. E como esses dois movimentos vão formar, né, um ideário dentro desse sistema. Bem, gente, então eu acredito que tenha sido isso. Agradeço a todos aqui pela paciência, né, principalmente sobre isso. Né? Então, eu agradeço a todos e convido vocês para continuarem a estar aqui nesse nosso estudo sobre a Guerra Fria. Obrigado, até a próxima e vamos lá.